Bom, pessoal, me chamo Wendel, sou um amante do xadrez, sou um amador na prática. E esse vídeo ele surgiu a partir de uma partida que eu achei muito interessante, muito instrutiva para aqueles que estão tentando evoluir no xadrez e jogar algumas variações, a melhorar a precisão dos movimentos e um pouco da história de como eu me aproximei do xadrez e como tem acontecido essa retomada da prática do esporte, né, na modalidade aqui do xadrez online. Eu aprendi a jogar xadrez naquela idade ali entre os 10 e 11 anos. Aprendi de forma muito intuitiva, né, com amigos do bairro também, através da escola, aprendendo os movimentos das peças, aprendendo aqueles golpes como o cheque pastor, né? E a partir da prática mesmo tinha desenvolvido algumas formas assim de jogar e praticava muito com os primos, com alguns colegas de vizinhança na escola. Cheguei até a participar junto com meu irmão de um torneio aqui organizado na cidade de José do Norte. Não recordo o ano, mas ele foi na primeira década dos anos 2000. Então tenho uma longa experiência aí com xadrez, né? Sempre gostei. Uma das coisas que mais me fazia gostar do xadrez era aquela emoção, né? Aquela aceleração dos batimentos quando a partida chegava a momentos cruciais, tanto quando a gente está se defendendo do adversário, também quando a gente está atacando, principalmente quando estamos atacando o adversário. Então aquela adrenalina, aquela sensação de competição, né? Eu acho que é uma coisa que me seduz muito no xadrez e é um fator de motivação e de identificação com o esporte desde então. E claro, fiquei muito tempo sem praticar, depois retomei ali quando estava fazendo mestrado em 2012 com alguns amigos que jogavam, o Ricardo, que era um amigo meu do mestrado em sociologia. E agora, nessa quarentena, aproveitando aí uma parte do meu tempo que eu me dedicava a outras atividades físicas, né, academia e futebol, sobretudo futebol, eu resolvi retomar a praticar. E aí, dessa vez, em um outro cenário, eu tentei estudar melhor e estou tentando evoluir assim, na prática do xadrez. E essa partida aí eu achei muito interessante, porque eu já tenho notado uma melhora muito significativa, né? E compartilhar um pouco da minha experiência. Então, eu tenho baixado alguns livros para entender melhor as fases do jogo, né? Abertura, meio jogo e as finais. Eu confesso que as finais são meu ponto fraco ainda, preciso melhorar, mas eu creio que já entendi muitos princípios de abertura e de evoluir muito na precisão. Essa partida eu achei fantástica, assim, e vou iniciar aqui tentando explicar mais ou menos as ideias que me ocorreram e como foi essa partida, certo? Eu abri aqui com o peão dama, né? É uma das estratégias fortes porque está ocupando aqui um caso central, né? Tem várias possibilidades aqui. É considerado uma das jogadas mais fortes, né, do xadrez, muito jogado, assim como também o E4, que é muito jogado. E meu adversário aqui ele respondeu com cavalo em C6, né, que ataca aqui o peão. Ele já iniciou o seu lance já fazendo um ataque. E percebendo isso, eu fiz o meu lance que foi peão, coloquei o peão em C4. Por que esse lance é interessante, né? Geralmente aqui a variação do gambito da dama também ocupa o centro, né? Ele faz uma pressão aqui no centro e é uma estratégia para melhorar a posição das brancas e oferecer algumas estratégias aí de ataque, né? Ao libertar esse peão, por exemplo, eu estou abrindo esse flanco aqui de atuação para a dama e esse peão aqui está protegido, né, pela dama. Então, se por acaso ele captura aqui, eu simplesmente retorno de dama, né? Mas não foi isso que
jogou e aí ele seguiu com cavalo B4, né? E aqui, esse cavalo aqui, ele está num posto avançado, ele está tocando esse ponto aqui, ele está ameaçando também esse ponto aqui que dá um duplo, né? Um cheque, atacando aqui a torre. E eu, vendo essa jogada deles, eu respondi muito rapidamente com esse cavalo aqui, adicionando um defensor para a casa aqui do peão, né? E permitindo que a dama, por exemplo, viesse para cá para atacar o bispo, ou talvez com ideias de bispo aqui também para expulsar o cavalo. Também tinha esse lance aqui que era bom, né? Então estava começando a explorar aqui o desenvolvimento das peças, já entendendo que esse cavalo aqui como incômodo. Depois de eu jogar esse lance, adicionando um protetor para que ao peão de D4, ele respondeu simplesmente com o peão o peão na casa de C6. Não entendi muito bem esse lance, mas acho que a ideia dele aqui era desenvolver a rainha para cá e aí fazer um cheque descoberto, né? Acho que essa era a ideia principal dele aqui. Porque uma vez que a dama viesse para cá, para esse posto, ele, por exemplo, poderia jogar cavalo aqui e eu perderia a torre, né? Porque eu teria que defender com dama. Então essa torre aqui estaria perdida. E aí eu, percebendo aí muito espertamente essa estratégia dele, joguei o bispo aqui, me antecipando a essa ideia que ele tinha pensado, certo? Esse bispo aqui, ele está numa posição muito interessante, né? Tem duas diagonais aqui bem interessantes para atuar. O centro também aqui está assim, bem estável, né? Meu centro. Ele respondeu que não entendi muito bem assim a ideia dessa jogada. Talvez apenas para adicionar mesmo um peão aqui protegendo o cavalo, né? Caso eu capturasse o cavalo, ele teria peão por e liberaria a torre nessa coluna aqui, coluna semi-aberta para a torre. Mas não percebendo essa movimentação dele, eu joguei esse peão aqui. Esse peão aqui é muito interessante porque ele dá algumas casas de atuação para a torre, ele está protegido pela torre, está protegido pela rainha, né? E uma coisa curiosa é que ele me permite jogar o cavalo aqui para A3 e também o cavalo aqui para C3, né? Eu tenho essa dupla forma de jogar aí, dependendo dos movimentos que ele faz. Se eu jogo aqui, né, eu acabava limitando aqui o movimento da torre e também o movimento do cavalo, né? Então, eu preferi jogar esse, é um peão que está bem protegido. E ele respondeu com a dama aqui em B6, né? Fazendo aqui mais uma pressão aqui nesse ponto. E já com algumas ameaças. Eu avancei aqui o peão. Né? Essa jogada aqui é interessante porque eu estou atacando duas peças dele. Né? A dama está sendo atacada pelo peão aqui de C5, protegido pelo peão de D5, né? Ou de D4, perdão. E aqui está tendo também um ataque aqui para o cavalo. Para não perder a dama, é natural assim esse movimento que ele fez aqui, deslocando a dama novamente para essa casa. Então ganhei um tempo aqui em relação à dama dele. E agora o que fazer, né? Eu joguei esse peão aqui, talvez tenha sido uma imprecisão, mas aqui a ideia era melhorar aqui a estrutura e o domínio das casas centrais. Né? Esses peões aqui estão muito bem colocados. Esse peão aqui não está defendido, mas se não tem uma ameaça no momento para ele. E a ideia depois era jogar aqui o cavalo, o cavalo em C3, protegendo esse peão e também ocupando aqui mais uma parte aqui desse
dessa fase aqui semi-central do jogo, certo? Ele respondeu aqui rapidamente com o peão aqui em D5, que ele está querendo abrir, né, disputar o domínio do centro comigo. A ideia dele é talvez capturar, o que eu capturasse ele retomasse aqui para depois jogar talvez esse peão aqui de E5, né, daí para disputar o centro. E eu não quis assim jogar de forma passiva e capturei logo o peão, já preparando aqui o cenário de trocas, né? Você vê que eu já estou aqui com um tempo bem comprometido, ele está com quase o dobro de tempo que eu. Então, captura, peão pô, né? E eu jogo o bispo para essa casa, né? Que o bispo está protegendo o cavalo, essa casa aqui do G2, né? O bispo está protegendo o cavalo, ele está com uma diagonal aqui muito interessante também, impedindo, por exemplo, que ele faça esse lance aqui com a torre, impedindo que possivelmente ele jogue também aqui com o peão para liberar o bispo, ou que essa dama caia em alguma casa errada que está bem cômodo para aqui a ala da dama dele. Também esse lance tem um preparo aqui para o roque, né, do rei. Interessante essa posição aqui. Aqui eu acho que é uma posição bem confortável, as peças assim estão bem defendidas. O peão aqui está defendido pelo cavalo, o peão está defendido por esse peão está defendido pela torre, pela dama. A única peça assim que ainda não foi desenvolvida é o cavalo, mas aqui em geral as brancas elas estão com uma posição muito confortável. Então ele, para abrir um pouco, assim, quebrar um pouco dessa ala aqui da dama que está muito comprometida, ele tentou jogar aqui para trocar os peões e aí tentar algum contra-jogo, né? E eu faço o roque. Ele captura aqui o meu peão em C5, né? E eu jogo a dama. Olha que tema interessante esse, né? Eu joguei a dama para cá. Por quê? Ele não pode capturar o meu peão aqui em D4, porque simplesmente eu tomo, né, com a dama sem nenhum. Aqui estou completamente ganho. Se ele fizesse, por exemplo, esse lance de bispo, de capturar o meu peão, eu capturaria a dama dele limpa, né? Aqui sem nenhuma uma possibilidade dele ter um ganho material. Aqui eu estaria ganho. Essa jogada aqui é muito interessante, né? Ele faz uma pressão aqui nesse ponto e ameaça aqui a cravada, né? Uma cravada relativa aqui na dama dele. E o jogo segue. Ele recuou o cavalo para cá, não entendi muito bem essa jogada, talvez para impedir a cravada e permitir a captura. E o jogo seguiu, né? Eu fiz então a captura aqui do peão dele. Ele jogou então aqui com esse lance aqui, né, o lance de F5, talvez preparando esse E5, né, para fazer aqui uma estrutura de peões assim bem sólida aqui no centro, disputar o centro. E minha jogada seguinte foi desenvolver o cavalo. Era a última peça que faltava, que esse cavalo está fazendo aqui uma pressão aqui nesse ponto, que o peão não está defendido, né? E está fazendo aqui, de certa forma, uma proteção de algumas casas aqui. Os cavalos aqui nessa posição, eles estão tanto atuando muito fortemente no centro, né? Então todas essas casas aqui estão protegidas pelo cavalo, como também defendendo aqui alguns pontos aqui estratégicos, né? O cavalo aqui nessas casas, eles são muito importantes porque fazem um trabalho assim de ocupação de espaço de defesa posicional muito forte. Então ele atacou e aqui eu vi que era hora de partir para o ataque, porque meu tempo estava acabando, estava com uma posição muito boa e eu tinha que tentar tirar o máximo partido possível. Aqui joguei o meu cavalo
para um posto avançado, né? Que o cavalo, que é uma imprecisão, porque o cavalo aqui ele não está protegido, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um ataque aqui na rainha, né? No caso aqui a iniciativa continua para as brancas. Então ele defendeu, jogando a dama para A7, né? Essa diagonal, ameaçando aqui algumas capturas e tal. E eu respondi simplesmente com um bispo cravando aqui o cavalo ao rei, né? Que também é uma jogada muito forte. Um tema, né? Um tema tático aqui, criando esse tema da cravada absoluta aqui do cavalo. O cavalo não pode se mexer ali porque simplesmente e aqui eu estou ameaçando uma jogada muito poderosa que é um duplo aqui, né? Dou cheque com o bispo nessa casa, né? O bispo vem para cá e aqui dá cheque e captura a torre em seguida. Então aqui é um ataque muito forte aqui que eu já estou ameaçando, né? Ele responde colocando o bispo para cá, né? Então se eu ataco ele toma e aí de certa forma neutraliza esse meu ataque. Eu então jogo a torre aqui fazendo um raio-x no rei, pensando que estratégias, né? Estou começando a enxergar aqui uma ideia que já pensando a vitória, né? O tempo se aproximando do fim, tentando enxergar aqui um possível tema de checkmate. Então, ele está com uma estrutura assim muito desequilibrada, as peças deles estão muito descoordenadas e eu tenho que aproveitar esse momento, o tempo está passando, né? Na partida. Então ele continua aqui tentando algum contra-jogo, ameaçando o meu cavalo, que está num posto assim, bem incômodo para ele, né? E aqui começam uma sequência de trocas, né? Então eu capturei aqui, ele não pode capturar de rei, porque tem a torre aqui dando cobertura ao rei, a única jogada aqui que ele tem para impedir um lance forte, como por exemplo, se ele não captura aqui, eu posso jogar, por exemplo, na próxima rodada, o cavalo em C8, ameaçando aqui a dama e com um cheque descoberto da torre. Então, aqui tinha uma ideia muito poderosa por trás desse lance, né? Então, ele faz a jogada possível, que é a defesa com o bispo. Então, aí eu prossigo aqui no meu ataque. Então, eu ataco aqui com esse cavalo espião central. A ideia aqui é trocar algumas peças. E aí, ver algumas estruturas de ataque aqui, né? Já pensando aqui como arrematar a partida. E ele troca, né? Depois de eu capturar o peão dele, ele captura meu cavalo com o cavalo dele. E eu avanço, né? Meu peão aqui, atacando o bispo dele em D7. Aqui, se ele captura, eu volto para aquele tema, mas ele tem aqui um defensor que é esse cavalo. Mas vamos lá, ver como é que o jogo segue, né? Então ele capturou meu peão, eu capturei o cavalo, ele capturou o bispo, e então eu faço o lance dama por C6, né? Capturando o bispo, dando cheque e fazendo aqui um ataque na torre. Claro, eu não vou capturar a torre porque seria uma torre por uma dama, não seria uma jogada tão vantajosa para mim. E aqui o jogo começa a ficar muito bom para mim porque o rei não tem muitos lances, né? Ele teria esse lance aqui de colocar o cavalo, mas não resolveria muita coisa. Teria também esse dama oferecendo uma troca de damas. Vamos ver como é que o jogo segue, né? Ele simplesmente mexe o rei, que ele já começa a ficar muito comprometido no jogo, né? Porque aqui eu tô ameaçando aqui a torre aqui em D1, né? Ocupando aqui essa coluna e a dama também fazendo aqui uma forte pressão aqui. Então seriam 3 casas assim centrais muito bem ocupadas, assim, bem posicionadas aqui por minhas peças. E aqui eu faço esse lance da torre em D1 fazendo um raio-x e
vendo já uma possibilidade de atuação, né, de cheque descoberto. Ele, não sei se percebeu, não percebeu, ou não viu a defesa, tentou aqui uma troca, né, capturar Porto. Acho que ele não visualizou aqui a profundidade da jogada, e eu simplesmente capturei o bispo dando cheque. Então ele não pode retomar o bispo, porque o rei está em cheque, ele precisa sair do cheque. E ele teve que fazer um movimento forçado de jogar o cavalo. Né? Por que ele fez isso? Porque o rei não pode vir para cá, porque a torre está atacando. Ele não pode vir para cá, porque a dama está atacando. E ele não pode vir para cá, porque a torre também está atacando. Então, as movimentações que ele poderia fazer era proteger com a dama, e aí vai para uma sequência de mate forçado em poucos lances. Ou com o cavalo, que é uma peça menos valiosa também. São todos os lances forçados aí, as únicas alternativas que ele tem para defender esse ataque. Ele joga com o cavalo, e então eu faço aqui o lance bispo em E7, né? Que é um bispo que está protegido pelo cavalo, ou pela torre, né? E faz um ataque aqui ao rei também, tirando mais várias casas, né? Acho que a única alternativa que ele tem aqui nesse lance é jogar o rei para cá, mas aí ele me dá uma outra força, né? Que é jogar esse forte lance aqui, que é o bispo em C5, fazendo um ataque aqui à dama e revelando um ataque descoberto ao rei, um cheque descoberto ao rei. Então aqui a gente já está se caminhando para sequência vitoriosa. Eu capturei aqui a dama de bispo, né? Ele capturou meu bispo. E eu, cheque, né? Respondi com cheque, fazendo um ataque aqui ao cavalo e também dando cheque no rei. Aqui, essas casas aqui, elas estão atacadas pela dama. Então ele tem um único lance forçado, que é o rei aqui em G8, né? E é o que ele faz. Ele coloca o rei aqui em G8, em F8, perdão. Ele tinha outras casas de fuga. Ou ele mandava o rei para G8 ou para F8. Então eu respondo com um cheque, fazendo novamente um ataque que é o cavalo. Perceba, esse cavalo aqui está muito mal posicionado porque ele está impedindo a torre, por exemplo, de defender o meu cheque. Então aqui eu já estou completamente ganho nessa posição aqui. Então ele, respondendo ao cheque, vai para a única casa de fuga que o rei tem. E aqui, o que é que jogar, né? Eu não posso jogar a rainha para cá, porque simplesmente ele captura minha rainha de cavalo. E o lance que eu joguei foi a dama aqui para E8, dando cheque. E aí empurrando o rei ainda mais. Né? Aqui ele só tem um único lance possível, né? Que é o cavalo proteger aqui o rei do cheque. Ele não tem outro lance, é forçado. Então aqui a gente já entrou numa sequência de checkmate em 3, né? E eu joguei então a torre para D8. E aí essa torre que ela faz um trabalho de proteger a minha dama, ameaçando mate aqui no próximo lance com a dama capturando em F8. Depois ele faz aqui o lance esperado aqui de torre em E7 para impedir que outro tema de cheque, né? Isso aqui não há mais o que ser feito, né? O lance seguinte exclama, que é a torre aqui em E7. Aqui eu estou ameaçando capturar a torre dele e a única opção que ele tem aqui é capturar a minha torre, que é justamente o que eu queria que ele fizesse. E aqui tenho curiosidade, né? O xadrez ele é um jogo em que o objetivo é você dar o checkmate, né? Não é você ganhar peças, ganhar vantagem material. A vantagem material é importante para o desenvolvimento do jogo, a questão posicional, mas o objetivo do jogo é vencer, e se vence ou com o abandono do oponente, a desistência, ou com o checkmate,
E o jogo termina aqui com a dama captura o cavalo em F8, né? Um checkmate muito bonito, assim. Acho que é bem instrutivo essa partida. E espero que sirva assim, de algum aprendizado para vocês. Obrigado.